Olá a todos, graça e paz. Hoje é domingo, dia 7 de junho, e estamos aqui para mais uma meditação, uma pregação da Palavra de Deus. Hoje, o tema da nossa pregação é Deus e o pecador. E nós vamos olhar então para a forma como Deus se relaciona com o pecador, o que Deus faz em relação ao pecador. E para isso, nós vamos ler o texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 1 a 7. E eu convido você a acompanhar comigo essa leitura. A palavra de Deus diz o seguinte: Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Logo no início desse texto, nos 2 primeiros versículos, nós percebemos que existem dois grupos de pessoas completamente diferentes um do outro. O primeiro deles, que está lá no versículo 1, é o grupo dos publicanos e pecadores. Este era o grupo das pessoas mal vistas pela sociedade. Publicanos eram cobradores de impostos que trabalhavam para o Império Romano, que dominava toda aquela região, e cobravam então os impostos dos seus conterrâneos para enviar para Roma. Então eram pessoas que eram tidas como traidores e eram mal vistos, e por isso estão associados aqui também então aos pecadores. No versículo 2, nós encontramos um grupo bem diferente, que é o grupo dos escribas e fariseus. Esses grupos faziam parte da elite religiosa da época. Então eram pessoas respeitadas, admiradas, eram pessoas que tinham um profundo conhecimento da lei de Deus e tinham então um status perante a sociedade completamente oposto do outro grupo. E nós vemos também que a postura desses dois grupos também era muito diferente em relação a Jesus. Os publicanos e pecadores, eles se aproximavam de Jesus para ouvir aquilo que ele tinha para ensinar, enquanto os religiosos, na verdade, estavam ali para criticar a Jesus. E a crítica deles era justamente de que Jesus, então, recebia os pecadores e ainda comia com eles. Então eles tinham muita dificuldade de aceitar isso, de que Jesus se misturava de certa forma com essas pessoas, recebia essas pessoas, e precisamos entender que naquela cultura essa prática de comer com alguém implicava em um relacionamento, era algo muito significativo. Mas nós percebemos claramente nas narrativas dos evangelhos que Jesus não se preocupava com esse tipo de crítica. Ele nunca mudou a sua postura tentando agradar alguém, algum grupo de pessoas. Na verdade, Jesus estava preocupado simplesmente em fazer a vontade do Pai. Jesus não se preocupava com o estigma social que poderia receber por causa de sua simpatia e disponibilidade para ministrar a todos igualmente, tanto aqueles que deveriam ser seus maiores inimigos, quanto aos que poderiam causar o maior escândalo para seu ministério. Ou seja, todos aqueles que buscavam a Jesus eram recebidos por ele. Todos aqueles que queriam de alguma forma aprender com ele. Jesus se propunha a se relacionar com essas pessoas, sejam os pecadores ou sejam os religiosos. Mas nós vemos que aqui nesse caso acontecia algo que era muito comum. Os pecadores se aproximavam para ouvir, para aprender, e os religiosos se aproximavam normalmente para criticar. E Jesus, então, diante dessa situação, resolve contar 3 histórias, 3 parábolas, para falar sobre a sua missão, que é, na verdade, a missão, então, do próprio Deus. E através dessas histórias, ele mostra como Deus se relaciona com a humanidade e como Deus se relaciona especificamente com os pecadores. O texto que nós lemos e que vamos estudar hoje é a primeira história. Na sequência do texto, nos versículos
de 8 a 10, nós encontramos outra história que conhecemos como a parábola da dracma perdida e depois, a partir do versículo 11, a história tão conhecida como parábola do filho pródigo. É interessante a gente perceber que os títulos que as nossas Bíblias trazem, que não fazem parte do texto original, acabam por nos confundir um pouco, porque normalmente essas histórias são nomeadas assim: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas nós vemos que Jesus começa a contar essas três histórias não enfatizando a ovelha, a dracma e o filho, mas ele conta a história de um homem que perdeu uma de suas ovelhas, de uma mulher que perdeu uma de suas dracmas, dracma era uma moeda da época, e por último, do pai que tem então um filho que vai embora de casa. E através desses três personagens, Jesus nos fala sobre a forma que Deus age, nos fala da postura de Deus em relação ao pecador. E nós vamos então olhar para essa primeira história que nós lemos, conhecida como parábola da ovelha perdida, e vamos ver então qual é essa postura de Deus em relação ao pecador. E o primeiro destaque que eu gostaria de fazer aqui é que o nosso Deus então é um Deus que vai em busca. O versículo 4, que inicia essa história, diz o seguinte: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Jesus está mostrando para aquelas pessoas que ele não apenas recebe os pecadores ou come com eles, como ele estava sendo então criticado e acusado pelos religiosos, mas que na verdade ele está em busca dos pecadores. Em outras situações, Jesus deixa muito claro isso, que ele veio para os pecadores, ele veio para os doentes. E ele vem então em busca dos pecadores, não para aprovar as suas obras ou para participar do seu erro, mas para oferecer libertação e transformação. E nós entendemos, por aquilo que a Bíblia nos mostra, que se Deus não tomasse essa atitude, se ele não viesse em busca, nós nunca iríamos atrás de Deus. Nós não teríamos a menor chance de ter a nossa condição transformada. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus é quem toma a iniciativa. Deus é quem vai em busca do homem. E isso começa já lá no Jardim do Éden. No momento em que o homem e a mulher pecam diante de Deus, Deus já toma a iniciativa. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, nos versículos 9 e 10, o seguinte: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Então o homem e a mulher haviam pecado, tinham consciência disso, se escondem de Deus, e Deus então é quem vai até eles e pergunta: onde estás? E aqui, voltando para a história contada por Jesus, nós vemos que este homem vai em busca da ovelha até encontrá-la. Isso nos fala então da persistência de Deus, buscando o homem independentemente de até onde ele foi. O texto não diz que o homem procura a ovelha por 1 hora e então ele diz: ah não, essa ovelha foi longe demais, então agora eu não vou mais atrás dela. Ele vai até encontrá-la. E vemos também algo muito maravilhoso, que é essa proporção que é colocada de 99 que não estão perdidas para essa uma. E Deus vai atrás dessa uma. E isso nos mostra que todos nós somos alvo do amor de Deus. Ninguém fica de fora. Ninguém pode dizer assim: ah, Deus ama todo mundo, mas não ama a mim. O versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você e eu somos alvo do amor de Deus. Jesus Cristo morreu naquela cruz por você, para perdoar os seus pecados. O que nós precisamos fazer, como esse versículo que acabamos de citar diz, precisamos crer nele, precisamos recebê-lo como Senhor e como Salvador das nossas vidas. Depois, na sequência, no versículo 5, Jesus diz que, e quando a encontra,
coloca sobre os ombros. E nós vemos então que o nosso Deus é um Deus que vai em busca do pecador, mas vemos que também Ele é um Deus que restaura. Eu acho essa figura muito bela. Deus encontra então aquela ovelha perdida e Ele pega aquela ovelha e coloca sobre os seus ombros e leva essa ovelha, carrega essa ovelha de volta para casa. Como será que nós agiríamos nessa situação? Ou como nós agimos? Como nós agimos com alguém que faz algo, que toma uma decisão, faz uma escolha que nós talvez alertamos ela que ela não deveria fazer? Normalmente a nossa postura é de dizer: eu não disse? Eu não falei que você ia quebrar a cara? Quem mandou fazer essa escolha? Quem mandou seguir esse caminho? Bem feito, isso é para você aprender. Essa é a atitude normal para nós. Mas nós vemos aqui que não é assim que Deus faz. Deus pega aquela ovelha que havia se afastado e que havia se perdido e toma em seus braços e demonstra todo o seu cuidado e o seu amor por ela. Quando nós reconhecemos a nossa miséria diante de Deus, quando reconhecemos o nosso pecado diante dele, nos arrependemos e confessamos, Ele nos recebe e Ele cuida de nós e trata das nossas feridas e restaura a nossa vida. O Salmo 51, versículo 17 diz o seguinte: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, Tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Independentemente das escolhas que nós pudemos ter feito um dia, independentemente do caminho que nós escolhemos seguir, no momento em que nós reconhecemos que não podemos caminhar sem Deus, que o nosso senso de autossuficiência é na verdade um erro e que nós precisamos desesperadamente da ajuda dele, do socorro dele, ele nos recolhe em seus braços e nos carrega sobre os seus ombros. Isso não significa que Deus não vai nos repreender algumas vezes, que Ele não vai nos corrigir. Mas quando Ele faz isso, é sempre em amor e visando o nosso crescimento, assim como um pai faz com o seu filho. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama. E ainda na sequência do texto, nós vemos que o nosso Deus é um Deus que festeja. O final do versículo 5 diz que então ele carrega aquela ovelha nos seus ombros, cheio de alegria. E o versículo 6 diz que, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Então, assim como ter a ovelha novamente consigo, sobre os seus ombros, enche o pastor, aquele pastor de alegria, Deus também se enche de alegria quando estamos em seus braços. Isso mostra a importância que cada um de nós temos para Deus. Isso mostra a importância que você tem para Deus. Ele se importa, Ele se preocupa com a sua vida. Ele deseja que você tenha a sua vida transformada e que você viva perto dele, desfrutando de tudo aquilo que ele tem para te oferecer, desfrutando da segurança e do cuidado que somente ele pode oferecer. E é muito bonito quando o texto diz que então esse homem reúne os amigos e os vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo. Nós vemos aqui que é uma alegria incontida, uma alegria que precisa ser compartilhada. Isso mostra o tamanho da alegria. Tem coisas que nos alegram e que ficam apenas no nosso coração. Algo que acontece conosco, a gente se sente bem, a gente se sente feliz, se alegra, mas fica guardado para nós. Tem algumas coisas que a gente precisa compartilhar com alguém. Então a gente dá notícia para a pessoa, a gente conta para as pessoas importantes para nós aquilo que aconteceu. Mas tem situações que nos alegram tanto, que são tão importantes, que nós precisamos fazer uma festa. Talvez no nosso contexto mais comum, a gente marca um churrasco para celebrar, para comemorar, porque é uma alegria que precisa ser exposta e precisa ser compartilhada com outras pessoas. E é isso que o texto diz que Deus faz quando traz de volta consigo uma ovelha que havia sido perdida. Essa figura da festa se repete também nas 3 histórias contadas. Na história da ovelha aqui, depois da dracma e também do filho pródigo. E aí, ao terminar a história, no versículo 7, Jesus faz a aplicação dela. E ele volta então para aqueles 2 grupos que tinham aparecido no início. Aqueles religiosos, que eram bem vistos por todos, achavam que eles eram os que agradavam a Deus.
Mas Jesus mostra uma realidade totalmente oposta. E ele diz que no céu há mais alegria por um pecador que se arrepende, como a história que fala de uma ovelha que havia sido perdida e foi encontrada, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Mas nós percebemos aqui que a comparação não é que um pecador vale mais do que 99 justos, mas está na diferença da postura desse um para a postura dos 99. O texto fala que no céu há mais alegria por um pecador que se arrepende. O arrependimento, segundo a palavra de Deus, é a condição fundamental para a retomada do nosso relacionamento com Deus e para que possamos então ser salvos. É o reconhecimento de que nós somos pecadores, de que nós somos limitados, de que nós precisamos de Deus. Então há mais alegria quando um pecador, independente do seu histórico, mas um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas que não precisam de arrependimento. Na verdade, não é que essas pessoas não precisam de arrependimento, mas elas acham que não precisam. Porque na verdade, todos nós somos pecadores. A Bíblia deixa isso muito claro, mas quem não reconhece isso, não tem como alcançar o perdão de Deus, não tem como ser salvo. Porque, como acabamos de falar, o reconhecimento do pecado, o arrependimento, a confissão desse pecado diante de Deus são questões fundamentais. Nós falamos bastante, então, sobre o que Deus faz. Que Deus é um Deus que vai em busca, que Ele é um Deus que restaura e que Ele é um Deus que festeja quando isso acontece. Mas nós precisamos olhar então para as nossas vidas e perceber o que nós temos feito e como nós temos agido. E essa reflexão é necessária para todos nós, independente do lugar em que nós estamos. Ela é necessária para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, para aqueles que talvez nunca estiveram nos caminhos do Senhor e precisam então reconhecer que são limitados, que são pecadores e que não vale a pena continuar caminhando sozinho, vagando, perdido, tentando fazer as coisas pelo seu próprio esforço, correndo atrás dos seus próprios planos, que são pequenos, limitados e passageiros. Mas é uma reflexão necessária também para aqueles que estão dentro da igreja, para aqueles que são cristãos, mas que correm o risco de, assim como aqueles escribas e fariseus, acharem que são melhores, acharem que estão numa condição superior à dos outros. E assim podem permitir que o orgulho, que a arrogância se instalem no seu coração e assim enganam a si mesmos. O lugar que todos nós devemos querer estar é nos ombros de Deus, reconhecendo humildemente as nossas limitações, reconhecendo que não há outro caminho, não há outra resposta para a nossa vida. Deus se alegrará com essa nossa atitude e fará nas nossas vidas a sua obra, nos transformará de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Eu quero convidar você a orar nesse momento e a se apresentar dessa forma diante de Deus. Qual foi a última vez que você reconheceu as suas limitações? Qual foi a última vez que você confessou os seus pecados diante de Deus? Qual é a última vez que você demonstrou um arrependimento genuíno pelas suas falhas, pelas suas decisões erradas? É tempo de fazer isso diante de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo teu amor. Queremos agradecer, ó Deus, por essa palavra que pudemos ler aqui, que falou aos nossos corações. Pai, nós reconhecemos que nós realmente somos limitados, somos pequenos. E muitas vezes achamos que as nossas atitudes são corretas, que aquilo que fazemos, aquilo que pensamos é o melhor. Muitas vezes somos tentados a achar que somos melhores, superiores aos outros. Mas fomos lembrados hoje, ó Deus, que todos nós somos pecadores e todos nós precisamos, ó Deus, ser resgatados pelo Senhor, como nessa história, essa ovelha resgatada. Nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, ó Deus, nos purifique desses pecados, perdoe os nossos pecados e nos limpe de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, para que possamos viver, ó Deus, os teus propósitos para as nossas vidas. Queremos, ó Deus, participar juntamente com o Senhor dessa grande festa. Queremos, ó Deus, que a nossa vida seja motivo de alegria para o Senhor. E para isso, entendemos que precisamos nos esvaziar da nossa autossuficiência e precisamos depender mais do Senhor. E precisamos, dia após dia, nos apresentar diante do Senhor com essa humildade, com esse reconhecimento que não somos nada sem Ti. Ó Deus, nos ajuda nisso tudo e conduz as nossas vidas para que o Teu nome seja glorificado.
Tudo isso nós te pedimos com gratidão nos nossos corações e pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa continuar falando aos nossos corações através dessa palavra, que Ele possa completar a obra maravilhosa que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus o abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.